Olá pessoal, eu sou o Fleca Taídes do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E eu acabei de assistir uma live com uma deputada estadual, Ana Carolina Campanholo, e com um padre da Igreja Católica, né? E realmente, né, foi um festival de ignorância e desinformação, né, a respeito da vida de Karl Marx, né? Eles falam que Marx praticava tortura. Karl Marx passava a maioria do tempo escrevendo as suas obras, né? O projeto Mega Marx II, né, que está sendo desenvolvido na Alemanha, pretende levar as obras dele de 50 livros para quase 100 em 40 anos, né? Portanto, é muito escrito, né? É muita coisa que ele escreveu, né? Ele praticava tortura a cristãos, né? O comunismo praticava tortura a cristãos. Lenin, quando fez a Revolução Russa, chegou a falar: a gente não tem que se preocupar com a religião, tanto que a União Soviética tinha a Igreja Ortodoxa. Marx só fez uma crítica à religião na crítica da filosofia do direito de Hegel, que diz que a religião era o ópio do povo porque ela escondia a verdadeira realidade da exploração capitalista através do conformismo de um possível paraíso no céu, né? Então, Marx fez essa crítica, tá? E aí eles falam no livro A Questão Judaica, né? Diz que Marx brigou com os judeus quando escreveu o livro A Questão Judaica. Mais uma vez, são ignorantes. Eu li o livro, está aqui, A Questão Judaica, né? Marx escreveu esse livro contra Bruno Bauer, né? Que questionava, né, os judeus por não abrirem mão da religiosidade, né? Porque a Alemanha, né, quando eles dizem que os cristãos eram perseguidos, né, a Alemanha não aceitava cargos públicos de quem não fosse cristão. Tanto que o pai de Marx se converteu ao cristianismo, né? E eles dizem que os cristãos que eram perseguidos, né? Marx e partilhas de bens, tortura comunismo, partilha de bens. Eles dizem que Marx deixou 3 filhos morrerem de fome, né? E mais 4, né, de doença. E 2 de suicídio. Na verdade, Marx perdeu, antes de morrer, 5 filhos, né? Ele escreveu esse livro que começou a perseguição a ele, que foram os Despossuídos, né, na Gazeta Renana, né, na hoje Alemanha, e ele teve que se exilar da Alemanha, foi para Bruxelas, depois foi para a França e, por fim, acabou asilado político na Inglaterra e nunca mais obteve cidadania. O comunismo, né, defendia o trabalho escravo. É uma mentira absurda. Quem defendia e quem praticou o trabalho escravo foram eles conservadores, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. No Brasil, 4.800.000 escravos. Nos Estados Unidos, milhões de escravos também, né, por obra do conservadorismo religioso, né, que acreditava que o povo, inclusive Marcos Feliciano fala isso, recentemente ele falou, que a África é amaldiçoada porque são descendentes de Cã, né? Quando na verdade ele não conhece a história e a África é lesada desde o século XVI, né? Marx, eles dizem que, o padre diz que Marx era cristão. Marx nunca foi cristão. Marx era judeu e depois rompeu com o judaísmo, né, e passou a ser um ateu, né? Era odiado pelos judeus quando ele defendeu os judeus no livro A Questão Judaica. Diz que o Manifesto Comunista, né,
prega a revolução através da luta armada contra a burguesia. Mas foi o que a burguesia fez da Revolução Francesa, derrubando a aristocracia e guilhotinando mais de 40 mil pessoas para poder tomar o poder da aristocracia e assumir o poder burguês. Né? Eles se capitalizam, Hobsbawm vai dizer, né? Eles não leram, eles se baseiam num livro de um pastor. Pastor não sabe de nada. Né? Eles se capitalizam na Era do Capital, que está aqui em algum lugar, né? Que eu li também, de Eric Hobsbawm. Né? A Era do Capital, eles se capitalizam durante o mercantilismo, né? Para poder ter dinheiro, para financiar a queda da monarquia absolutista de Luís XVI, né? Detalhe, né? 95% dos franceses viviam na pobreza. E o clero, mais a nobreza, era 5% que vivia do luxo através da exploração do proletariado, né? Diz que Marx tinha ódio aos alemães. Isso é mentira. Ele escreveu sobre a defesa do povo mais pobre no livro dos Despossuídos, quando a burguesia alemã queria cobrar, né, gravetos que eles recolhiam nas florestas para não morrer de frio. Marx era rico. Marx viveu a maior parte da vida da pobreza, né? Viveu num bairro absolutamente salubre. Né? Tanto que Friedrich Engels acredita que os 5 filhos, né? A filha mais velha morreu 3 meses antes dele, né? De câncer. Mas os outros filhos, né? Mais novos, morreram de doenças causadas pela insalubridade que matava 15% das crianças na Inglaterra. E com Marx não seria diferente, que vivia na pobreza. Tanto que Friedrich Engels, quando o pai dele morreu, doou uma parte do dinheiro para Marx, para aliviar, porque Friedrich Engels acreditava que Marx era a mente mais brilhante do mundo e deveria ter, né, um patrimônio para viver tranquilo, para escrever tudo o que pudesse durante a vida. Lembrando que, além de ter perdido os filhos, perdeu a esposa Jane Marx antes de morrer, ele tinha problema de gota, problema de fígado, reumatismo, neuropatia e pulmão, problema de pulmonares que o matou. Né? Ele diz que Rudolf Hess converteu Marx ao comunismo. Ele, mais uma vez, falha na informação. Hess converteu Friedrich Engels em 1844, que converteu Karl Marx, né, para ser comunista, e daí se formou uma parceria nos anos 40, que foi até a morte de Karl Marx. Né? Diz que Marx odiava Deus. Marx só falou sobre religião, nunca falou sobre Deus. Né? Eles não têm base, e eu desafio eles mostrarem em alguma obra marxista, né, a não ser livro de pastor, né, e aí eu vou falar sobre a religião no final, né, os crimes que a religião cometeu, né, alguma obra de Marx que ele criticou a Deus. Marx era a favor da escravidão. Né? Quem era a favor da escravidão eram os conservadores, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Né? Marx, inclusive, escreveu cartas para Abraham Lincoln durante a Guerra de Secessão, apoiando a luta para levar ao fim a escravidão sulista. Né? E quando acabou a escravidão sulista, né, 5 dias depois de Abraham Lincoln assinar a rendição do Sul com o general Lee, que representava os confederados, ele foi assassinado pelos conservadores cristãos. Marx era contra os proletariados. É uma mentira deslavada. Né? Foi através de Marx, na primeira internacional sindical, né, no século XIX, cujo ele foi o secretário, que começou a luta pelos direitos da classe trabalhadora. No livro de Leo Uberman, né,
a história da riqueza do homem, mostra aqui que o empresário burguês, né, inglês, contratava crianças de até 2 anos de idade. Né? E por que Marx faz crítica que a religião é o ópio do povo? A religião, né, puritanista da Inglaterra apoiou a exploração da classe trabalhadora pelos empresários. Né? A religião, na Alemanha, né, apoiou a aristocracia contra os trabalhadores e os camponeses. Aí a Carolina Campanholo diz que Marx é vagabundo, né? Vagabundo que escreveu mais de 100 livros, se produção filosófica é vadiagem, ela não escreveu nenhuma, então ela é uma parasita. Né? A única coisa que ela sabe é perseguir professores em Santa Catarina. Né? O conservador ama demais. Né? Os conservadores, né, aqui no Brasil, em 1897, apoiaram o coronelismo que explorava os miseráveis do Nordeste a pressionar o presidente Prudente de Moraes, em 1897, para o exército invadir Canudos, de Antônio Conselheiro, e um dia só mataram 25 mil pessoas. Né? Mulheres, crianças, idosos, né, homens que foram decapitados, esquartejados, mulheres estupradas, meninas estupradas, e ainda queimaram a cidade, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus, né, ajudaram, né, o catolicismo que veio com José de Anchieta, né, colaborou com a eliminação de mais de 6 milhões de índios no Brasil. Né? Isso é genocídio. Né? O comunismo era violento. Violento é os Estados Unidos. Né? É só vocês pesquisarem na internet, né, Noam Chomsky, né, que é um dos maiores intelectuais do mundo, escreve o livro Quem Manda no Mundo. Né? Ele afirma que só no século XX os Estados Unidos participaram de mais de 70 conflitos e são responsáveis por 150 milhões de mortes. Só no Vietnã, né, por não concordarem com o regime comunista, eles mataram 5 milhões de pessoas, né? Inclusive, eles, para economizar munições, colocavam os vietnamitas deitados no chão e passavam com um caminhão por cima. Né? Eles eram contra Mossadegh, presidente do Irã, né, que nacionalizou o petróleo iraniano, deram um golpe e colocaram o Shah Reza Pahlavi para fornecer praticamente de graça o petróleo para os Estados Unidos. Quando veio a Revolução em 79 de Ayatollah Khomeini, eles se transformaram em inimigo do Irã, né, e se aliaram a Saddam Hussein para fazer a guerra Irã-Iraque. E depois mataram Saddam Hussein para roubar o petróleo do Iraque. Né? Mataram Muammar Gaddafi para roubar o petróleo da Líbia. Né? E outros acontecimentos. Poemas e a literatura satanista. Né? Ela diz que esse livro, Escritos Ficcionais, que Marx escreveu com 17 anos, tem menção ao satanismo. Eu li o livro de ponta a ponta, ela não leu, ela se baseia na obra de um pastor mentiroso, eu li e Marx não fala nada disso, ele era um adolescente. Os livros de Marx diz que falava, né, de satanismo. Né? Esse livro, por exemplo, né, Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, Marx diz que há uma luta de classes evidente. Isso se consagra simplesmente pelo salário. Né? De um lado, o burguês quer pagar o menor salário possível e do outro lado, o trabalhador quer ganhar o maior salário possível. É um conflito de luta de classes. Né?
Guerra civil na França, né, foi a guerra de 1848, quando os franceses, traídos pela burguesia, que foram massa de manobra para derrubar o rei Luís XVI, foram para as ruas empobrecidos, marginalizados e foram reprimidos duramente pela burguesia, né? E Marx vai escrever sobre isso, né? Massacres na América Latina. Esse comunismo praticou massacres na América Latina. Na América Latina, Pinochet era conservador de extrema-direita, né? Dos métodos de tortura dos seus torturadores era obrigar mulheres a praticar sexo com cachorros pastores alemães, né? Um conservador que falava em nome de Jesus. Matou mais de 30 mil chilenos, né? Outro conservador, né, que fala em Deus é o Freud Stroessner, responsável por mais de 6 mil estupros de menina de 8 a 15 anos, né? Conservador, né, de Deus, né? Diz que o socialismo e o nazismo, né, eram idênticos, né? Primeiro, né, Adolf Hitler, né, se baseou nos confinamentos indígenas dos Estados Unidos, da Marcha para o Oeste, quando foram exterminados milhares de índios pelos protestantes do Destino Manifesto, que acreditavam que ser um povo abençoado por Deus, né? Ele se baseou no livro Meu Kampf, Minha Luta, né, nesses campos de concentração para criar os campos de concentração na Alemanha nazista, né? E quem libertou os judeus foram os russos, né, na Segunda Guerra Mundial, né? O comunismo era a favor do incesto. Quem era a favor do incesto era a Igreja Católica, né? O padre Rodrigo Borgia teve 3 filhos, foi um dos papas mais corruptos e criminosos da história, né? A filha dele, Lucrécia Borgia, tinha um caso com o irmão, né? Incesto tem na Bíblia, né? Eles não falam disso. Eles são contra o aborto, né? São contra o aborto, mas são a favor da pena de morte, né? Então, deixa a criança crescer e mata. Diz que os comunistas prendiam as pessoas até 15 anos. Eles não têm prova nenhuma. É baseada na fala de um padre, né, que infelizmente mente, né, para poder criminalizar o comunismo, né? A Campagnolo fala que o feminismo é um ato criminoso. Foi o feminismo que conquistou, né, a igualdade social entre homens e mulheres, né? Porque no século XVIII, XIX, a mulher era propriedade do pai ou do marido, né? A mulher, através do feminismo, conquistou o voto, né? Então a luta feminista, né, é uma luta para a valorização da mulher, né? Agora vamos falar dos crimes, né, do capitalismo, né? Esse livro aqui, Hobsbawm escreve a Era dos Impérios foi quando, né, antes, né, eles chamam Winston Churchill de um democrata, de um homem de bem. Winston Churchill, né, mandou invadir a China através da Guerra do Ópio em 1848, né, tomou vários portos da China e campos de arroz para plantar ópio para viciar chineses, né? Os chineses resistiram. Em 1860, mais uma guerra do ópio, apoiada pela França, sobre a teoria do livre mercado. Mais uma vez, obrigaram os chineses, né, a ter que aceitar as plantações de ópio da China, né, baseado na obra de Adam Smith do livre mercado, né? Winston Churchill chamou Mahatma Gandhi de vagabundo, porque Mahatma Gandhi queria a independência da Índia, né? Porque
os ingleses tomaram conta da Índia, né? Os ingleses até hoje pedem a independência de Hong Kong, assim como os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não devolvem metade do México que eles roubaram na guerra de 1848. Né? Hong Kong já era um território chinês. Agora, metade do México não era dos Estados Unidos. Só o Congo belga, com a invasão do continente africano, né, o Congo belga teve exterminado pelos belgas 10 milhões de congoleses, né, metade da população, né, e mais 25% dos congoleses tiveram mãos cortadas, braços cortados, foram esquartejados, né. No total, estima-se que 60 milhões de africanos foram assassinados, né. Isso é o capitalismo, né. A grande fome do século XVIII matou milhões de pessoas, mas os capitalistas diziam que o livre mercado não permitia, né, que o empresário fornecesse socorro a essas pessoas. Né? Thomas Piketty escreveu o livro Capital, né, que foi respeitado há pouco tempo atrás, que foi respeitado inclusive pelos intelectuais de direita franceses, né? Que ele investigou 30 países, documentos oficiais de 30 países, né? Desde a Revolução Industrial, e chegou à conclusão que o capitalismo só aumentou as desigualdades sociais, né? Só vem enriquecendo através da exploração do povo. Né? Padres eram presos, né, na União Soviética. Né? Mentira. Lenin permitiu a Igreja Ortodoxa. Né? Diz que 6 mil padres cristãos estavam enterrados. Né? É mentira, eles não têm prova. Né? Eles apoiaram os protestantes da Baviera, que apoiaram a ascensão de Adolf Hitler. Né? Eles dizem que Antônio Gramsci, né, que era um intelectual marxista, né, foi preso por prática de crime. Na verdade, Gramsci foi preso porque ninguém conseguia combater a intelectualidade dele. Mussolini condenou ele a 20 anos de cadeia, ele ficou 10 anos preso, tinha tuberculose óssea, foi solto. Uma semana depois ele morreu. Né? Os Estados Unidos, né, que se diz democrático, né, depois da abolição, né, primeiro a Constituição de 1791 diz que todos os homens nascem livres, menos negros e índios, né, que foram subcidadãos. Depois da abolição da escravidão por Abraham Lincoln, houve uma brecha na Constituição dos Estados Unidos que diziam: os homens são livres, salvo quando cometerem algum crime e voltam a ser escravos. O que os sulistas fizeram? Negavam emprego para os negros e mandavam prender por vadiagem. Né? E aí o negro voltava a ser escravo. E durante o final do século XIX e o século XX, milhares de negros foram mortos, né, pelas perseguições dos conservadores religiosos, né, que segregaram, através da lei Jim Crow, negros e brancos. Bairro de branco, escola de branco, banheiro de negro, banheiro de branco, restaurante de negro, restaurante de branco. Né? No ônibus cheio, se entrasse um branco e os assentos estivessem todos lotados, os negros sentavam atrás dos brancos na frente, o negro tinha que levantar para o branco sentar. Né? É aí que começa o movimento pelos direitos civis. Quando Rosa Parks se nega a levantar para dar lugar a um branco, é presa. E aí Martin Luther King, que eles falam que é um pastor, só que é um pastor batista. Né? Não tem nada a ver com esses neopentecostais, presbiterianos. Né? Iniciou junto com Malcolm X, Freddie Hampton, né, a luta pelos direitos civis. O que aconteceu com eles? Malcolm X foi assassinado por 16 tiros em 1965. Freddie Hampton, uma das maiores lideranças dos Panteras Negras, com 23 anos,
foi assassinado com mais de 100 tiros, né? E a polícia alegou o tiroteio, só que no quarto de hotel que ele estava junto com a esposa que morreu, entraram 100 balas e saiu só uma, né? Com a mesma arma que matou ele. Martin Luther King foi morto com 2 tiros na cabeça. Bob Kennedy, que foi o único... Bob Kennedy, que é irmão de John Kennedy, né? Que foi o único branco autorizado aí no enterro de Martin Luther King, né? 2 meses depois, foi assassinado porque era candidato a presidente e prometia o fim da segregação racial e a diminuição da desigualdade social, né? Por isso, né, já considerado, depois das prévias da Califórnia, presidente, né, os reacionários armaram, né, os seguranças se afastaram e ele tomou 2 tiros na cabeça, né? Eles falam que os comunistas perseguiam. A lei Truman perseguiu mais de 10 mil professores, né? Ninguém poderia pensar sobre comunismo, né? E, né, inclusive Charlie Chaplin, né? No Brasil, os únicos que foram perseguidos na ditadura militar foram os comunistas. Por que os comunistas oferecem tanto perigo assim, né? Porque Marx pregava, né, a superação social da espécie humana, porque todos são iguais. E isso custou muito caro para ele, né? E por fim, né, intelectuais como Frei Beto, da teologia da libertação, né, é marxista. Leonardo Boff, doutor em teologia e filosofia, é marxista, né?